Combate, a trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos. Boa noite, amigos e amigas. Estamos iniciando um novo programa de Combate, um programa da Confederação Nacional de Serviços. E hoje, para falar sobre serviços, nós temos um especialista na área de economia, que é o professor Márcio Pockmann, que foi do IPE, presidente do IPE, e hoje nos está honrando com a sua visita. Boa noite, Márcio. Boa noite, é um prazer. Satisfação estar aqui com os amigos. Obrigado. Ô, Márcio, Roberto, a palavra é sua. Eu gostaria de começar você falando um pouquinho para nós sobre essa área da prestação de serviços. A nossa confederação, que congrega as empresas prestadoras de serviço, sempre acha que as políticas públicas elas não olham com a devida atenção para a área do setor de serviços. E como você hoje está numa fundação que tem exatamente propostas, uma fundação que faz as propostas para o PT, para o governo do PT, nós queríamos saber se nós podemos ter esperanças de que as políticas públicas no futuro tenham um olhar melhor, deem a maior importância ou importância real para o setor de serviços, que tem um peso muito forte no PIB e não tem o poder político proporcional ao seu volume de negócios. Bem, eu entendo que nós estamos diante de dois desafios fundamentais em termos de perspectiva, olhando para frente, né? Porque muitas vezes nós identificamos que políticas e o discurso segue sendo prisioneiro de gente que já morreu, que pensou o país, que pensou políticas para uma realidade que é muito distante da atual, né? Ou até mesmo gente que pretende dirigir o país como se estivesse dentro de um automóvel olhando o retrovisor. É importante olhar o retrovisor porque a gente vê erros que cometeu e que não deveria cometer novamente, mas nós precisamos ter uma visão mais integrada, articulada a respeito do que nos espera e quais as possibilidades do Brasil num momento em que, a meu modo de ver, estamos transitando muito rapidamente de uma era industrial, uma era da manufatura, para uma era de serviços, para uma era do trabalho imaterial. Esse que é o nosso desafio, ao meu modo de ver, de como é que nós passamos por uma mudança cultural, identificando que esse é o segmento que abre uma perspectiva inédita para o Brasil, para se colocar num outro patamar de construção de uma sociedade civilizatória superior ao que nós temos hoje, né? E para isso, evidentemente, nós temos que entender melhor o que está acontecendo na estrutura da geração de valor, né? E, ao mesmo tempo, perceber que há uma absoluta necessidade de mudança na forma de fazer política. Se nós olharmos ainda hoje, nós vamos perceber que o Estado se organiza com políticas articuladas para o setor primário, para o setor secundário e para o setor terciário, vamos dizer assim, para os serviços, para o comércio, de uma forma muito fragmentada. Nós temos hoje Ministério da Saúde, da Educação, Transporte, Assistência, Previdência, uma fragmentação enorme, e tudo diz respeito, a meu modo de ver, do setor terciário. É bem verdade que há uma dificuldade para entender melhor o que se trata desse setor, porque desde Colin Clark, quando se praticamente definiu a estrutura das atividades econômicas, né, então, olhando o setor primário, a agricultura, a pecuária, olhando o setor secundário, a indústria, a construção civil, que são atividades vinculadas ao trabalho material, o que significa dizer que o esforço físico e mental do homem ou da mulher geram algo concreto, palpável. Na agricultura, um pé de alface, milho, né? Na indústria, uma vestimenta, um automóvel, na construção civil, um prédio, uma ponte. O que não cabia no setor primário e secundário virou setor terciário. E aí cabe de tudo, tá certo? Mas, na verdade, esse setor terciário, que era o que cabia de tudo, que era o residual, se tornou atualmente no mais importante. E esse mais importante é pouco conhecido. Toda vez que há uma mudança nas contas nacionais, né, o IBGE faz uma atualização, a gente percebe que o PIB, Produto Interno Bruto Brasileiro, é muito maior do que anteriormente contabilizado. Então, nós estamos diante de uma situação em que nós não conhecemos muito bem essa realidade do setor terciário, que precisa de investigações, maior conhecimento sobre isso.
Ao mesmo tempo, há uma pressão da sociedade reclamando das políticas públicas que dão conta do setor de serviços. Nós tivemos, no ano passado, uma série de manifestações que, a meu modo de ver, a população estava reivindicando serviços melhores. Nós temos problemas no serviço, né? Seja público, seja privado. Agora, exatamente, na melhora desse serviço e necessidade de melhores serviços. A gente paga impostos, evidentemente, mas só que os serviços que o governo nos dá não são na mesma proporção dos pagamentos dos impostos que a gente tem. Dentro dessas políticas públicas e prestação de melhoria do setor de serviço, a gente não vê, pelo menos na área financeira, e o grande braço financeiro é o BNDES, no caso, não se vê uma grande atuação no BNDES nesta área de setor de serviço, a menos da instalação de infraestruturas, né? Principalmente transporte, energia, telefonia, etc. Mais área de transporte, especialmente energia. Mas os outros setores, especialmente aqueles que demandam maior mão de obra, porque hoje nós temos no Brasil 70% da mão de obra hoje, especialmente nas capitais, é do setor de serviços. O PIB do setor de serviços no Brasil é por volta de 68% do PIB é setor de serviços. Então, tudo isso não é considerado quando se faz planejamento de investimento ou planejamento de desenvolvimento do país. Você acha isso correto ou o que eu estou falando não é verdade? Não, eu estou de acordo. Eu diria assim que nós no Brasil hoje, 2014, um debate em torno, talvez o principal acontecimento depois da Copa do Mundo, que são as eleições aqui no Brasil, nós estamos, na realidade, prisioneiros de dois vetores que olharam e olham o Brasil de uma forma secular, ou seja, nós temos de um lado uma visão, digamos assim, mais liberal, que acha que tem que ter menos Estado para que as forças de mercado tenham maior dinamismo. E temos um outro olhar que precisa mais Estado, porque se não tiver Estado não tem dinamismo no setor privado. Esse debate é um debate secular, tá certo? E eu entendo que nós temos que superar essa dicotomia e olhar quais são as possibilidades do Brasil em relação a essa expectativa que está colocada. Hoje o determinante do ponto de vista da geração da renda está associado ao trabalho imaterial, o setor terciário, vamos dizer assim, o setor de serviços, como quiser. Mas há, ao mesmo tempo, um questionamento sobre a produtividade desse setor, tá certo? A sua capacidade de gerar valor, a forma com que nós nos colocamos nas chamadas cadeias globais de valor, que hoje estão, de certa forma, direcionando a economia mundial. E esse questionamento vem porque nós temos problemas no setor de serviços, de maneira geral, em relação à questão da produtividade. Nós temos problema no setor público, a saúde tem problema, a educação, mas também o setor de serviços. Quem não critica hoje os planos de saúde privada? Quem não critica os serviços dos bancos, o serviço de telefonia? Veja, eu acho que é um problema generalizado no serviço, que precisamos de melhor conhecimento e políticas públicas de novo tipo. Políticas que olham na totalidade do indivíduo, porque serviços está olhando o indivíduo. De maneira geral, são serviços que vão até o indivíduo. E como é que você pode prestar um serviço de maior qualidade? Isso implica rever as políticas de apoio ao setor produtivo, aos setores que são determinantes do ponto de vista das cadeias globais de valor. Por exemplo, só para, se me permitir, Roberto, um exemplo bem prático. Hoje nós vimos nos jornais aí que os estoques de automóveis estão crescendo nos pátios das montadoras. Bom, isso daqui a pouco vai acontecer o seguinte, o governo vai ver, para diminuir os estoques, acontece aquilo que sempre acontece. Vamos diminuir o imposto para que desovar aquele estoque que estão lá. Agora, no caso, por exemplo, do turismo, nós temos uma necessidade hoje, com os eventos que estão acontecendo, de mais investimento na hotelaria. Sim. Eu não vejo nenhum movimento do governo falar, bom, vai ter mais necessidade de hotéis, vamos diminuir o custo dos hotéis, vamos aumentar a possibilidade de investimento nesse hotel, fazer uma campanha para fazer com que o financiamento possa chegar mais rapidamente aos investidores. Isso eu acho que é falta de visão por parte dos nossos governantes. Ou é a necessidade maior de resolver o problema da indústria do que dos serviços?
Pois é, há digamos, a origem de valorização da indústria, porque se parte, aí vamos o olhar desde o século XIX, que a indústria é o determinante, que os serviços são determinados pela indústria. Então, complementares. Né? Complementares, adicionais. Então, essa perspectiva predomina ainda hoje. Ao mesmo tempo, eu diria assim, o setor, a era industrial, ainda ela é mais organizada, ela tem maior pressão política, a correlação de forças ainda é expressiva desse setor, de tal forma que a forma com que ela se manifesta, a indústria, tem uma repercussão no parlamento, tem uma repercussão no ministro da Fazenda. Já os serviços são de forma organizada, fragmentariamente, e tem dificuldade de expressar uma visão mais articulada e integrada. Então, nessa correlação de forças, termina fazendo com que a indústria leve vantagem na definição dos investimentos, até na identificação de que a maior parcela dos tributos provém da indústria, quando isso não é mais uma verdade. Não é? Até porque, se nós formos analisar as possibilidades hoje de cobrança de impostos, né, pela parte de serviço, reduziria muito o custo da cobrança dos impostos, que são exacerbados. Imagina a guia do IPI, do ICMS, que as empresas têm que contribuir, preencher, a quantidade de fiscais que vão acompanhar ou não. Quer dizer, na verdade, nós estamos no limiar de uma transição que, de certa maneira, ainda estamos prisioneiros de uma visão passada, tá certo? Mas que, de certa maneira, ela vai exigir uma alteração dramática na medida em que nós estamos vendo uma sociedade de serviços e você está olhando outros países, a experiência de políticas articuladas para o setor de serviços. Só para corroborar aquilo que você falou, olha, em 2013 o acumulado de faturamento do setor de serviços chegou a 1 trilhão e 200 bilhões em 2012, desculpa. Sim. Mas, o Márcio, você colocou uns pontos aí que eu vejo que é exatamente o aspecto que eu estava lhe perguntando sobre a política pública. Por exemplo, você falou sobre o seguro-saúde. O seguro-saúde, nós estamos hoje vivendo uma guerra entre o segurado e o segurador. Então, hoje o segurador não quer cumprir nada, o segurado quer mais do que aquilo, porque o governo faz leis, a Assembleia faz muitas leis, colocando uma série de coisas novas no seguro, né, que o seguro é obrigado a cumprir, e, por outro lado, não permite que ele aumente a tarifa. Então, acaba criando uma guerra entre as pessoas e as empresas que fica uma coisa péssima para todo mundo. Eu vejo, por exemplo, o caso que o Luigi falou do negócio de financiamento. Nós temos o pequeno negócio, ele acaba não conseguindo dinheiro no banco, ele funciona com o cheque especial da pessoa física, né? E que tem uma taxa de juros insuportável para qualquer tipo de serviço. Então, é nessa visão é que eu veria uma necessidade de uma política pública, falar, não, nós precisamos pegar a área de prestação de serviço e tratar esse pessoal com respeito, né? Porque eu vejo que existe uma falta de respeito numa intervenção do governo que acaba criando um atrito entre as partes, né? Sim, certamente. Mas aí deriva do fato de que quando você olha o setor industrial, para qualquer ramo da indústria, você encontra lá 5, 6 grandes corporações que têm um poder enorme. Não vamos destoar do processo eleitoral no Brasil, que é cada vez mais contaminado pelo poder econômico. Então, o setor de serviços, ele é, de certa maneira, organizado em cima de uma fragmentação que não se espelha numa convergência em termos de uma pressão política organizada em torno de, olha, as questões que o setor precisa são essas, essas e essas. Essa convergência política é absolutamente fundamental para mudar as regras do jogo ao qual nós estamos hoje subordinados, né? Ao mesmo tempo, você analisa a conformação dos governos no Brasil, a conformação do Estado no Brasil, né? Nível federal, estadual e municipal. Na verdade, nós temos um Estado hoje fragmentado também em várias caixinhas, né, que derivam da forma do Estado do século XIX, que, bom, tem a população
população tem problemas de educação. Como é que lidamos com a ignorância? Então tem que lá um ministério, um departamento que vai cuidar da educação para ver se eleva o nível de escolaridade. Então precisa ter escola, precisa ter material didático, tem que ter professor. Bom, mas não é só problema de saúde, mas tem problema da ignorância. Como é que lida com a ignorância? Com o problema da saúde, né? Da doença. Precisa ter um ministério, tem que ser secretário, tem que ter departamentos, tem que ter um laboratório, tem que ter remédio. Então você foi criando caixinhas enormes. E o que acontece é que, nesse âmbito do serviço, essas caixinhas não dão conta se você não tiver articulação e convergência nas ações. Você pega a situação da pequena empresa nos serviços, né? Nós tivemos, eu acho, um salto do ponto de vista organizacional na criação do MEI, do microempreendedor individual, de reconhecê-lo, legalizá-lo, abrir espaço para poder participar do processo licitatório, ou mesmo o Super Simples, que reduziu a carga tributária. Isso foi um ato importante. Só que o Super Simples, Márcio, o que vai acontecer agora, vai se fazer justiça, porque na semana passada houve um projeto que está tramitando na Câmara, está contemplando todo o setor de serviços. Nós não estamos mais fazendo a possibilidade das empresas entrarem no Simples baseado no tipo de atividade, mas sim universal. Quer dizer, em cima do faturamento, independentemente se ele for do serviço, do comércio, da indústria. Aí está se fazendo justiça. Correto. Porque até agora nós estamos alijados do setor do Simples. Se isso for aprovado, esperamos que isso vai ser aprovado dia 29, pelo menos na parte da Câmara, isso estaria fazendo com que realmente pudesse esse setor de serviço, pelo menos, ser contemplado com aquilo que o Roberto está falando, com o financiamento e com o financiamento em termos de uma diminuição de carga tributária e com possibilidade de financiamento. Eu acho que está se fazendo agora essa mudança, né? É um pouco tardia, ao meu modo de ver, mas estamos conseguindo fazer isso. Eu acho que a mesma coisa com relação também ao financiamento. O cartão BNDES, por exemplo, que é uma atividade, um financiamento que o BNDES está fazendo e está aumentando a sua participação, ele está financiando, no fundo, bens, não está financiando serviços. Quer dizer, ele pode financiar o tomador, o prestador de serviços comprando automóveis, porque o maior financiamento do cartão de BNDES hoje é a área de automobilística. Sim. Por incrível que pareça. Então, não está financiando, por exemplo, o software, não está financiando uma atividade, um fluxo de caixa do turismo, de uma empresa de turismo, etc., coisa que isso é ruim, porque se você não tiver um fluxo de caixa para esse setor, você não consegue diminuir. Então, essa nossa visão, essa visão por parte do... Mas por que você vê isso, que isso não está sendo contemplado? Será que não existe vontade de fazer isso ou porque o governo não tem interesse em desenvolver essa área de serviço? Não, eu queria reconhecer que eu, embora concorde com a tua afirmação de que o Super Simples não atende à totalidade, mas eu acredito que ele foi um avanço do ponto de vista de entender que há diferença, há desigualdades que precisam ser associadas. A maior transformação fiscal que foi feita é silenciosa e que hoje está sendo uma simplificação enorme para as pequenas e microempresas para poder operar no mercado. A mesma coisa também do microempreendedor individual, não obstante também a substituição tributária que ocorre em determinados estados, que cria problemas que não são pequenos de serem administrados num país que é um país com uma federação que é mais complexo, não é só uma decisão do governo federal, tem que compartilhar com os governos estaduais, que por sua vez tem que compartilhar com os governos municipais. Nada simples, mas acredito que há um sentido voltado para a simplificação, para entender que os serviços operam em outra lógica que não é adequada ao tipo de atuação que o Estado tinha. E quero reconhecer também a importância do BNDES em ter estabelecido esse tipo de cartão que abre a possibilidade dele chegar mais próximo dos pequenos estabelecimentos. Mas nós estamos longe, a meu modo de ver, de uma situação ideal, né? Eu gosto sempre de lembrar que o Japão, por exemplo, tem um banco
voltado para micro e pequenos empreendimentos, né? O BNDES é uma estrutura muito grande, a dificuldade da capilaridade, isso complicado. tudo é um esforço gigantesco, importante, mas eu não sei se está de acordo com a lógica de funcionamento de um pequeno estabelecimento. Ele não tem um departamento de contabilidade, departamento financeiro que pode estar atualizando as regras a todo momento, de tal forma que entendo que seria necessário um outro tipo de atribuição bancária específica para os pequenos empreendimentos, porque vamos analisar. Nós tivemos, na década passada, década de 2000, a geração de em torno de 22 milhões de pós-trabalhos. 80% dos pós-trabalhos foram no setor terciário e pequenas e microempreendimentos. Então, esse é o setor dinâmico, é o setor que emprega, é o setor que está carregando o Brasil e ele precisa, de certa maneira, um olhar diferente. Eu acho que, seja qual for o partido, qual for a ideologia, há uma convergência do ponto de vista que esse é o setor estratégico. Mas essa convergência desaparece quando a gente começa a tratar, mas então o que nós vamos fazer? Porque há visões ainda muito estereotipadas dessa perspectiva que nós temos, que ou é uma visão de que precisa mais Estado, outro menos Estado, mas no fundo as duas representações não dão conta dessa realidade que nós estamos forjando nova para o Brasil e vamos olhar um mundo que também caminha nessa mesma perspectiva. Aliás, os Estados Unidos, por exemplo, que é um dos mais um dos países mais adiantados, mais de 80% está no setor de serviços, né? Não falando da Dinamarca, que quase 90% é setor de serviços, mais de 90%, etc. Tem países que vivem só em função do setor de serviços e não por causa da indústria. Nada contra a indústria, pelo amor de Deus. Não, mas é evidente. É um processo que a única coisa que a gente quer é que o setor seja melhor lembrado nas políticas públicas e no desenvolvimento e nos financiamentos. E principalmente nas propostas que o Márcio está numa fundação para isso. Ô Márcio, diga. Nós, quando os nossos associados souberam que você vinha aqui, eles nos pediram para que a gente, nesses últimos 3, 4 minutos que nos restam, que você comentasse alguma coisa sobre o que está acontecendo nos institutos de pesquisa do Brasil. Você foi presidente do IPEA, teve um papel muito importante numa grande mudança que teve o IPEA na sua gestão, assim como o IBGE hoje em dia também está tendo comentários em todos os jornais, o que está acontecendo com o IBGE, o que está acontecendo com o IPEA. O que está acontecendo com esses nossos institutos de pesquisa? O que muitas vezes os empresários falam é que nós estamos seguindo o caminho da Argentina, onde os dados vão ser manipulados, a inflação não é a verdadeira, o governo fala uma coisa e acaba acontecendo outra. Como é que você enxerga esse momento que nós estamos vivendo em relação a esses institutos de pesquisa? Olha, me parece que há uma certa dissonância entre o que está sendo comentado e explicitado e o que de fato ocorre dentro dessas instituições, não é? Em primeiro lugar, são instituições consolidadas, né? O próprio IPEA está comemorando 50 anos de existência, que não são instituições que apareceram ontem, são instituições já consolidadas com quadro de pessoal introduzidos todos por concurso público. Quer dizer, é muito difícil você ter uma mudança estrutural em instituições como o próprio IBGE, que são instituições já de muito tempo e gozam de credibilidade. Mas há uma dissonância, meu modo de ver, porque são instituições também que procuram se adequar à realidade brasileira. Esse quadro recente do IBGE, por exemplo, nós tivemos uma mudança na legislação que estabelece o Fundo de Participação de Estados e Municípios, né? A União arrecada recursos e depois ele transfere para estados e municípios. O critério adotado até então era com base no PIB per capita, na produção dividida por habitante. Então, os estados, municípios com menor PIB per capita receberiam mais e assim por diante. Mas houve uma decisão do Legislativo em estabelecer que os repasses seriam não mais com o PIB per capita, mas sim com a renda familiar, tá certo, da população. Logo, o IBGE passou a ter uma responsabilidade muito maior do que não apenas calcular o PIB, como vem fazendo há muito tempo, mas agora tomar como base a renda familiar. E justamente no momento em que o IBGE está introduzindo uma nova pesquisa muito mais sofisticada, muito mais importante e aprofundada, que é a PNAD contínua. A PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra e Domicílio, ela vinha sendo feita uma vez por ano e geralmente no mês de setembro.
E, ao mesmo tempo, nós tínhamos a PME, Pesquisa Mensal de Emprego, que é uma pesquisa feita todo o mês, mas somente em 6 regiões metropolitanas. A PNAD Contínua é uma pesquisa que faria em muito mais cidades e, portanto, é uma amostra mais ampliada. Só que uma pesquisa nova, ao ser introduzida, ela precisa ser acompanhada, adaptada para não gerar erros. De tal forma que, ao transferir a responsabilidade para o IBGE calcular a renda per capita familiar, ela, na verdade, gerou dissonância, diferença em relação ao PIB per capita. Isso implicaria a nós termos uma tensão muito grande entre governadores e prefeitos que passariam a ter menos receita comparativamente ao PIB per capita. E, portanto, então, houve uma decisão de postergar esta pesquisa para que tivesse maior consistência as suas informações e não gerar problemas que poderia vir a gerar uma vez aprontado seu resultado. Então, houve a postergação dessa pesquisa para o ano que vem e, ao mesmo tempo, o que se percebeu é que dentro da diretoria do IBGE houve discordância em relação a esse tipo de decisão. Bom, mas isso também é natural. Não me parece que nós estamos vivendo um quadro comparável à Argentina, que fez determinadas opções. Veja, isso é um debate que está sendo transparente, está sendo acompanhado, não há nada está sendo escondido, e eu vejo isso como uma situação de maturidade da democracia brasileira, de permitir que, se há erros, eles aparecem, há questionamentos, mas eu não acredito que estejamos numa qualquer possibilidade de alterar a regra de funcionamento e a credibilidade dessas instituições. Márcio, muito obrigado pela sua entrevista. Luigi, muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado a você, telespectador. Nós estamos encerrando o programa Combate de hoje e estaremos de volta na próxima semana. Boa noite e obrigado. Combate, a trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos.